E na aula de hoje nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Pensão alimentícia para menores de idade, tá? Que são devidos entre pais para com os filhos, né? O que é a pensão alimentícia? Como é calculada essa pensão alimentícia? Como a gente chega num valor justo, tá? E o que cabe dentro dessa pensão? Cabe aluguel? Cabe energia? O que cabe dentro dessa pensão alimentícia? Então continua aqui no vídeo que você vai entender. O que é a pensão alimentícia? A pensão alimentícia é o pagamento feito para aquele que não consegue se manter sozinho. Então, uma criança e uma adolescente, obviamente, não consegue se manter sozinho, não consegue manter as suas necessidades básicas, certo? Bom, parece muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, tá? Por quê? Porque a partir do momento em que nós temos vários processos em que os pais não pagam a pensão alimentícia, é porque ele pensa que a criança consegue trabalhar e se manter sozinha. Ou, como a gente muito vê, né, quer entregar essa responsabilidade, que é sua, para outras pessoas. E quais são as necessidades básicas que vão estar dentro do valor da pensão alimentícia? A moradia desse menor, a alimentação, a energia, a água, a internet, o lazer e outros, tá? Essas são as necessidades básicas que o menor precisa para sobreviver. Claro, cada menor tem as suas peculiaridades e cada um vai ter ali as suas necessidades. E como vai ser calculada essa pensão alimentícia? Bom, a pensão alimentícia não existe na lei um valor mínimo e um valor máximo a ser pago, tá? Nós vamos olhar para dois parâmetros. Primeiro, nós vamos olhar a necessidade de quem vai receber. O que é a necessidade? É o quadro anterior. Qual valor que esse menor precisa, tá? Moradia, água, energia, internet, alimentação. Então, nós vamos calcular o que esse menor precisa para atender às suas necessidades básicas. Depois que olharmos para isso, nós vamos olhar a possibilidade de quem paga, tá? Então, nós vamos olhar a vida financeira de quem irá pagar. Então, nós vamos olhar para esses dois pontos para chegarmos a um valor justo de pensão alimentícia. Vamos para o exemplo. O que nós fazemos dentro do processo? Nós vamos pegar todos os comprovantes das necessidades do menor, valor que paga de moradia, valor que paga de água, valor que paga de energia, valor para aquela criança, para aquele adolescente sobreviver. Vamos supor que nós calculamos tudo e aquele menor precisa, para sobreviver, de R$2.000, certo? Então, nós vamos dividir as necessidades dele por dois, pela mãe e pelo pai, certo? Então, quem vai pagar a pensão tem que pagar pelo menos R$1.000. Por quê? Porque o outro vai arcar com os outros 1.000, certo? Então, a gente viu aqui a necessidade, certo? Agora nós vamos para a possibilidade de quem vai pagar esses R$1.000 aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer quebra de sigilo bancário, nós vamos olhar os extratos, nós vamos fazer pesquisas patrimoniais e nós vamos ver quanto que é essa pessoa que vai pagar, se ela consegue pagar esses R$1.000, certo? Vamos supor que nós olhamos os extratos bancários e essa pessoa recebe 5.000 todos os meses. Então, todos os meses esse pai recebe 5.000. Ele consegue pagar 1.000? Consegue. Por quê? Porque ainda sobra 4.000 para ele sobreviver. Mas, por exemplo, se for um pai que a gente vê que recebe um salário mínimo de R$1.600, ele consegue pagar os 1.000? Não. Por quê? Porque só sobra 600 para ele sobreviver, tá? Então, é assim que nós chegamos em um valor de pensão alimentícia. A aula de hoje foi essa, sobre pensão alimentícia. É óbvio que é um assunto que tem muito ainda o que se falar e eu vou voltar aqui outras vezes para falar sobre isso, tá? Mas já deu para vocês terem aí uma base e uma noção de como funciona.